Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero tirar uma dúvida que muitos de vocês perguntaram nos comentários aqui do YouTube. Qual a diferença entre classe, objeto e instância? Lira, me explica isso direito, eu tô começando a aprender Python, eu tô meio perdido nisso. Me explica isso de uma vez por todas. Bom, esse vídeo está aqui com o objetivo justamente de te ajudar nesse ponto. Bora lá! Primeiro de tudo, esse tema classe, objeto, instância, ele é algo que a gente fala que é a parte de orientação ao objeto de Python. E eu, Lira, particularmente, não gosto que você comece aprendendo Python justamente por essa parte. Tem algumas pessoas que preferem que você comece aprendendo Python por orientação ao objeto. Eu acho que é uma das partes mais difíceis de alguém que nunca programou na vida aprender. E você consegue aplicações práticas, efetivamente, de usar Python no seu dia a dia, no seu trabalho, para conseguir um emprego, para se destacar, sem ter ainda essa parte de orientação ao objeto. Então eu estou explicando isso para dizer que eu não recomendo você a começar a aprender Python por meio disso, tá? Apesar disso, eu vou te explicar tudo nesse vídeo. E também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um vídeo onde eu explico como é que funciona a orientação ao objeto dentro do Python, onde eu vou entrar muito mais a fundo em como que você constrói uma classe, o que é orientação ao objeto, como que isso funciona dentro do Python na prática, que, na minha opinião, é uma das melhores explicações que você vai encontrar sobre isso daí. Tá no vídeo aqui embaixo, se você quiser depois assiste esse vídeo que ele vai ser um complemento a esse daqui. Nesse daqui eu vou focar exatamente sobre esses conceitos aqui, sobre diferença entre classe, objeto e instância. E para isso, eu acho que a forma mais fácil de você entender é a partir de um exemplo. Digamos que você está lá construindo o site da Netflix. Você vai construir uma réplica da Netflix, igual a gente faz lá dentro do nosso curso de Python com os nossos alunos, a gente constrói uma réplica do site da Netflix feita em Python. Beleza. Para você fazer isso, você vai ter que criar as coisas do site da Netflix, os objetos da Netflix. Como assim, Lira? Pensa só, quando você for construir o site da Netflix, você vai ter que criar os filmes, você vai ter que criar as séries, você vai ter que criar os usuários, você vai ter que criar os perfis de usuário, né? Porque um usuário pode ter mais de um perfil. Então você vai ter que criar cada uma dessas coisas aqui. E para você criar essas coisas na hora que você está construindo um site, você vai criar elas por meio de classes. Então o que é uma classe? Quando você for criar elas dentro, por exemplo, do site da Netflix, você vai chegar em algum local do seu código e vai fazer assim, ó, class filme. E aqui dentro você vai definir algumas informações dessa classe. Você vai definir atributos para ela, ou seja, as características. Quais são as características de um filme? Qual é a duração do filme? Qual é a imagem da tela inicial do filme? Quais são os atores de um filme? E assim vai, características dela. E também os métodos, ou seja, as funções, ou seja, o que um usuário vai conseguir fazer com um filme. Ele vai conseguir dar play, ele vai conseguir salvar, ele vai conseguir pausar e assim vai, beleza? Então, para cada uma dessas coisas que você quer que existam no seu site, você vai ter que criar uma classe dessas, vai ter que definir quais são os atributos daquela classe, ou seja, quais são as características desse item que você está criando aqui dentro do seu site, quais são as características de um usuário. Ah, o usuário tem nome, tem e-mail, ele tem um plano que ele está pagando e assim vai, assim vai. E quais são os métodos? O que aquele cara consegue fazer? Um usuário provavelmente vai ter um método de modificar a senha dele. Um usuário provavelmente vai ter um método de criar um perfil de usuário. Um filme provavelmente vai ter um método de assistir trailer. Vai ter um método de dar play, de dar pause, de maximizar a tela, minimizar a tela, sair e assim vai dentro de um filme. Beleza? Então essa é a lógica do que você vai criar. Isso é uma classe. Classe nada mais é do que essa estrutura aqui dentro do Python. Agora, o que é uma instância? Uma instância, normalmente, você consegue meio que traduzir ela assim como se fosse um elemento dessa classe específica. Então, por exemplo, se eu chegasse em algum momento dentro do meu código e fizesse algo assim, filme vai ser filme, o que eu estou fazendo com isso daqui? Eu estou criando uma instância da classe filme. Cada um dos filmes que você vai ter dentro do seu sistema lá da Netflix, ele é uma instância da classe filme. Então, sempre que nos seus códigos você faz algo dessa forma daqui, você está criando uma instância da classe filme. E aí, a partir do momento que você faz isso, essa instância da classe filme, ou seja, é como se fosse um elemento que pertence àquela classe, né, digamos assim, ele tem todas as características que um filme tem. Então, essa instância da classe filme, você conseguiria fazer filme.darplay, qual a duração desse filme. Por quê? Porque todos os atributos e todos os métodos que você criou para a classe filme vão ser atribuídos também para cada uma das instâncias dessa classe filme. Afinal de contas, quando você faz isso daqui, o que você está fazendo é criando essa instância desse filme que tem esses atributos e esses métodos, beleza? Então, cada filme que você tem dentro lá do site da Netflix,
é uma instância da classe filme. Isso aqui é uma instância. Agora, o que é um objeto? No Python, talvez você já tenha visto aquela frasezinha assim, tudo no Python é um objeto. E isso é verdade, mas isso acaba às vezes te confundindo um pouco. O que é um objeto? Uma classe dessa é um objeto. Esse filme aqui, ele é uma instância da classe filme, que seria o mesmo que você dizer que ele é um objeto do tipo filme. Tá vendo? Então, assim, não é muito prático essa definição, você se preocupar tanto com essa definição, dessa diferença e tal. Mas entenda que um objeto é como se fosse uma coisa. Qualquer coisa é um objeto dentro do Python. E é meio estranho falar que um objeto é uma coisa assim, mas, por exemplo, esse filme, ele é um objeto. Só que no Python, isso acaba sendo aplicável a qualquer coisa efetivamente. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e fazer assim, um texto, meu nome é Lira, o que é isso daqui? Esse texto, ele é um objeto. Porque no Python, tudo é um objeto, né? Todos os elementos que você tem aqui dentro, eles são objetos. Agora, o que significa eu dizer que esse cara é um objeto? Significa o seguinte, significa que quando você faz isso daqui, esse texto, ele é uma instância da classe string, da classe texto. Então, quando você instala o Python no seu computador, lá dentro do código do Python, né, do código que você instalou dentro do seu computador, alguém, né, quem criou o Python, definiu uma classe lá dentro, string, e disse que para você criar essa classe string, você tem que fazer o nome do objeto que você vai armazenar a informação dessa string é igual a esse texto específico. E aí, esse objeto daqui, ele vai ter características e vai ter métodos. Então, por exemplo, quando você faz texto.replace para você trocar, por exemplo, nome por, sei lá, apelido, o que você está fazendo? Você está usando um método replace da classe string. Então, quando alguém criou a classe string, eles dentro dessa classe string colocaram aqui o método replace. E você só consegue fazer isso daqui, texto.replace, porque esse texto que você está criando daqui, ele é uma instância da classe string. Ele é um objeto do tipo string. Eu falar que um elemento é uma instância da classe string ou um objeto do tipo string é a mesma coisa. Então, acabam sendo meio sinônimos nesse sentido, sabe? Foi o que eu falei, né? Não é muito prático a definição em si de um objeto. Um objeto é como se fosse todas as coisas que você tem dentro do seu código. Mesma coisa para números, por exemplo. Se eu chegasse aqui e colocasse assim, ó, faturamento foi de 10 mil reais. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um objeto que é o faturamento, que é um objeto do tipo número. No caso aqui, um número inteiro. Então, um objeto do tipo int. Ele é um objeto, ele é uma instância da classe int. Beleza? Beleza? Então, assim, eu espero que esse vídeo, apesar de ser um vídeo 100% conceitual, tenha te ajudado a entender um pouco essas diferenças. Se isso aqui ainda não está muito tangível para você, de como que você vai usar isso na prática, como você vai aplicar isso, né? Na prática, esse vídeo é mais para entender quando você vê as pessoas falando, quando você ouvir todo mundo falando esses termos, você entender o que está passando ali por trás. Entender esse conceito não tem uma aplicação muito prática, digamos assim. É mais para facilitar no seu entendimento mesmo. Mas se você quiser ver aí sim a aplicação prática de classes e orientação a objetos dentro do Python, eu recomendo muito, muito, muito que você assista esse vídeo que eu deixei aqui embaixo. E eu vou também deixar para vocês aqui de presente o mini curso de criação de sites que a gente tem com o Python. Então, nesse mini curso de criação de sites, quando a gente usa, por exemplo, Django, a gente acaba tendo que fazer esse processo de criação de classes e tudo mais. Sempre que você for criar um site, criar um sistema, você provavelmente vai partir para essa área de orientação a objeto. Eu não recomendo, de novo, que você comece a aprender Python por isso, mas se você estiver querendo aprender a construir site, por exemplo, vai ser um negócio que você vai ter que aprender com certeza. Então, pega esse mini curso que está aqui embaixo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida sobre algum outro conceito de Python, pode deixar nos comentários, eu estou sempre atento, como vocês podem ver, para fazer os vídeos para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.